Olha só, pessoal, o que acontece com a reforma da Previdência? Antes da reforma, pessoal, o homem tinha que ter 30 anos de contribuição e a mulher 25 anos de contribuição. E aí, o que acontece, pessoal? Um outro detalhe bem importante e um detalhe penoso para os professores. Apesar de eles poderem aposentar com 5 anos a menos no tempo de contribuição, daquele pessoal que aposentava com a aposentadoria por tempo de contribuição urbana sem a necessidade da idade mínima, veja, os professores, como mostrado aqui do lado, eles podiam aposentar com 5 anos a menos, porque na regra normal, os homens, na regra normal que eu digo, sem ser a dos professores, a regra geral é de que os homens precisavam ter 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres 30. Já os professores na aposentadoria diferenciada, que eu evito chamar de aposentadoria especial, justamente para não causar dúvida ou confusão com a aposentadoria especial do pessoal insalubre ou do pessoal da periculosidade, insalubridade, o que acontece? Eu chamo de aposentadoria diferenciada a dos professores, tá bom? Porque conforme eu já falei e repito aqui, deixou de ser aposentadoria especial em 1981, lá com a emenda constitucional 18. Então é muito importante essa diferenciação para não causar confusão, tudo bem? Então falou em aposentadoria especial, pessoal, infelizmente não é a mais a que contempla os professores. Até porque, veja, quando eu comecei a falar desse slide aqui, gente, o que eu falei? Que tem uma série de detalhes que impede a gente de colocar os professores dentro dos mesmos critérios e debaixo do mesmo guarda-chuva daqueles que ficam sob a nomenclatura da aposentadoria especial. Quer ver por quê? Um exemplo bem ruim, bem nefasto do ponto de vista do valor da aposentadoria é o fato de que os professores, gente, eles também sofriam com o fator previdenciário, previsto pela decisão que pacificou o entendimento de que a aposentadoria dos professores também sofre a incidência do fator previdenciário. É o que foi decidido no tema 1091. E aí, o que acontece? Ok, professor pode aposentar as mulheres com 25 anos, os homens com 30. Só que veja, se você começou a lecionar com 25 anos, você mulher, com 50 você poderia já aposentar, correto? Só que o fator previdenciário fazia diminuir tanto o valor do benefício que você se obrigava a continuar trabalhando mais tempo para não ver o valor do seu benefício reduzido. Então veja, pessoal, que horrível. Se por um lado vocês têm o direito de aposentar com uma menor idade por conta do ofício do magistério, o que acontece? Eu ia falar magistratura, mas é magistério. O que acontece? Por outro lado, muitos professores aqui se obrigavam a continuar trabalhando para não ver o valor do benefício ser reduzido. Então, se por um lado se dá o direito do professor a trabalhar menos tempo, por outro, meio que se obriga ele a continuar trabalhando, senão o valor do benefício dele ia ser muito reduzido. Então, veja, é meio que desproporcional isso. E isso também é mais um motivo para vocês entenderem porque a aposentadoria dos professores é diferenciada, mas não é uma aposentadoria especial. Por quê? Porque na aposentadoria especial, pelo menos até 12 de novembro de 2019, não tinha a incidência do fator previdenciário. Então, mais um ponto que a gente abordou aqui, que mostra o porquê é muito complicado, né? Perigoso chamar a aposentadoria do professor de aposentadoria especial, justamente para não causar essa confusão. Veja, pessoal, veja, meus amigos professores, depois da reforma, o que muda? Tanto para homem quanto para mulher, o tempo de contribuição passou a ser 25 anos. Veja que legal para os homens. Para os homens, antes da reforma, era 30 anos, as mulheres 25. E o que acontece agora é 25 anos, como a gente está vendo aqui, é 25 anos para os dois, gente.
Só que, olha o que fez a reforma da Previdência também, a emenda constitucional 103. Ela estabeleceu um critério da idade mínima, que antes não tinha, tá? Não tinha idade mínima. E qual que é essa idade mínima? Para o homem, a idade mínima é 60 anos e para as mulheres, a idade mínima é 57. Então, veja, da regra da aposentadoria programada, que é a nova aposentadoria trazida, a única, inclusive, né, trazida pela reforma da Previdência, não tem mais a figura da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Agora, existe a aposentadoria programada, que é a aposentadoria a partir de 13 de novembro de 2019. Mas veja o que está escrito aqui, lá no cantinho, gente, em letra menor ali, ó. Essas regras, elas só serão aplicadas, pessoal, para quem começar a trabalhar, para quem se inscrever na Previdência após a reforma da Previdência. Para todos vocês aí, meus amigos, meus professores que se inscreveram, que começaram a contribuir para a Previdência antes de 13 de novembro de 2019, vocês estão contemplados com as regras de transição. E essas regras vistas que estão aqui nesse slide é só para quem começar a contribuir, para quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência, tudo bem? Então, gente, o que acontece? Vamos conversar agora sobre as regras de transição. São 3 regras que se aplicam a vocês, professores, tá bom? Vejam que tem a regra do pedágio de 100%, tem a regra dos pontos e tem a regra da idade mínima progressiva. Regras estas aplicadas exclusivamente aos professores. E como eu já disse aqui, não canso de dizer, o entendimento atual é o que foi pacificado com o tema 965, tá? É que tanto professores do ensino da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio fazem jus a essas regras, tá? Então, veja, bem importante vocês entenderem. Temos 3 regras de transição e vamos conversar agora sobre a primeira delas. Vejam aqui comigo, gente. Olha só, a regra de transição do pedágio de 100%. O que diz a regra de transição do pedágio de 100% para os professores? Ela diz que o tempo de magistério do homem, como era a regra antes da reforma da Previdência, é 30 anos para os homens de tempo de sala de aula ou de atividade de apoio e para as mulheres 25 anos de tempo de contribuição, ok? E a regra de transição, o que quer dizer esse 100%? É 100% de tempo que vocês têm que trabalhar a mais do que o tempo que faltava para você completar 30 anos de tempo de contribuição se mulher, aliás, se homem, e 25 anos de tempo de contribuição se mulher em 13 de novembro de 2019. Então, vamos clarear a situação, vamos dar um exemplo aqui bem didático. Supondo você aí, mulher, que em 13 de novembro de 2019 tinha 24 anos de magistério, ali no fundamental, na educação infantil ou no ensino médio. Então, você tinha 24 anos de atividade, né, no magistério. Isso em 13 de novembro de 2019. Faltava quantos anos, quanto tempo para você completar os 25 anos? Em 13 de novembro de 2019, se você tinha 24 anos de tempo de sala de aula, né? Ou nas atividades de apoio. Faltava 1 ano para você completar os 25, correto? Então, se a regra é do pedágio de 100%, você tem que pagar 100% a mais de tempo do que faltava. Quanto que é 100% de 1 ano? É 1 ano também. Então, 1 mais 1, gente, são 2 anos. Então, para você que faltava 1 ano, em 13 de novembro de 2019, você teria que trabalhar mais 2 anos. E se em 13 de novembro de 2019 faltava 1 ano e meio, você vai ter que trabalhar 3 anos. Outro exemplo, e se lá em 13 de novembro de 2019 você tinha 20 anos de magistério, você vai ter que trabalhar, faltava 5 para você chegar nos 25, correto? Então você vai ter que trabalhar mais 10 anos. 5 do tempo que faltava para completar 25, mais o pedágio de 100% sobre 5, que é 5 também. Então, é 10 anos que você, minha amiga, vai ter que trabalhar, correto? Só que
tem mais um detalhe, tem mais uma barreira para ser superada, tá? As mulheres só vão poder aposentar depois de completados esses anos do pedágio de 100%, quando elas completarem 52 anos de idade, tá? E os homens, 55 anos de idade, tá? Então vamos supor, faltava lá 2 anos para a mulher pagar o pedágio. Tanto faltava um ano, como no primeiro exemplo, faltava um ano para completar 25 anos e mais um ano do pedágio. Então ela teria que trabalhar mais 2 anos. Só que ela tem 48 anos, vamos supor. Ela vai ter que esperar, ela vai cumprir o pedágio, é um critério. Agora, se ela tem menos de 52 anos, ela vai ter que completar essa idade de 52 anos também. Mesma coisa é para os homens, tá? Só que para eles é 5 anos a mais de tempo de contribuição e 3 anos a mais de idade, porque eles precisam ter, conforme está aqui embaixo, eles precisam ter 55 anos de idade, tá bom? Então, superada a regra de transição do pedágio de 100%, então vamos para a próxima regra, tá bom, meus amigos professores? A regra dos pontos agora. Então, veja, a regra dos pontos diz que em 2021 os homens precisam ter 93 pontos, correto? E as mulheres precisam ter 83 pontos. E o que é esses pontos? É a soma do tempo de contribuição com a idade. Uma vez que vocês tenham o tempo de contribuição mínimo exigido, 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, a composição de tempo e idade pode ser a mais variada possível. Você pode ter 40 anos de tempo de contribuição para completar os 40 e mais 43 anos. É óbvio que isso é impossível, mas o que eu quero dizer é que você pode fazer uma variação no critério da idade e do tempo de contribuição. Por quê? Porque completou o tempo mínimo de contribuição, aí a idade é o complemento para os homens fazerem 93 pontos e as mulheres fazerem 83 pontos. Somou idade e tempo de contribuição, deu 93 pontos nesse ano de 2021, que é a proposta do vídeo. Para os homens, eles já podem aposentar. Para as mulheres, 83 pontos já podem aposentar, tá bom? Então veja, gente, eu faço questão de ser muito claro, muito didático, trazer bastante exemplos. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam o conteúdo, porque direito previdenciário, assim como tudo que é direito da gente, pessoal, precisa ser conversa na mesa do almoço. Precisa ser conversa lá com os amigos no boteco, com as amigas lá na hora de tricotar à tarde. Por quê, gente? Porque a gente precisa conhecer os nossos direitos. Então, eu quero que isso pulverize. Assim como eu vejo muitos colegas meus também, que eu admiro muito, que estão aqui no YouTube, né, trazendo informação, trazendo vídeos relevantes aí de temas importantes para todas as pessoas. A gente tem que discutir o que é importante e o que é relevante pra gente, tá? Então tá, pessoal, regra do ponto para os professores. Mulheres somaram 25 anos de tempo de contribuição mais a idade deu 83 pontos, essa soma deu 83, então vocês podem aposentar pela regra dos pontos. Homens, aumenta 10 pontos. Tem que ter 30 anos de tempo de contribuição no mínimo. E aí, a soma do tempo de contribuição mais a idade, vocês já podem aposentar também, tá? Veja, gente, detalhe, que nem tá na tabelinha aqui, ó, verde e amarela aqui do lado. Verde e amarela, as cores da nossa bandeira. Essa regra, ela é progressiva, tá? Os pontos vão aumentando na sequência dos anos. Vejam vocês aqui, ó, que em 2022, aumenta 1 ponto. 2023, mesma coisa. Até chegar nos 100 pontos para os homens, lá em 2030, e chegar em 92 pontos para as mulheres, também lá em 2030, tá? Então, vejam aqui, ó, que de cima para baixo vai aumentando a pontuação ano após ano, tá bom? Então, é importante prestar atenção, porque hoje o vídeo é para 2021. Provavelmente, ano que vem, eu venho aqui trazer esse mesmo vídeo, só que daí atualizando ele, não vai ser mais 93 pontos. Em 2022, ano que vem, vai ser 94 pontos para os homens e 84 pontos para as mulheres. E partindo agora para a nossa
outra regra de transição, gente, vocês podem ver aqui agora a regra de transição idade mínima progressiva, tá? E o que diz a idade mínima progressiva? Diz que existe uma idade piso, só que essa idade ela vai sofrendo incremento, ela vai aumentando de 6 em 6 meses. E o tempo de contribuição, gente, é o mesmo. Mulheres, 25 anos, como era inclusive antes da reforma da Previdência. Homens, 30 anos. Lembrando que em 2021, conforme está na tabela ali, segunda linha da tabela, homens em 2021 tem que ter 57 anos, mulheres tem que ter 52 anos. E vamos fazer um parênteses aqui? Veja, pessoal, essas regras estão todas disponíveis e aptas a serem aplicadas na vida previdenciária de cada um de vocês. Vai de você se enquadrar naquela que consiga fazer, naquela que mostre que você já cumpriu com esses requisitos, para você poder se aposentar e você poder se beneficiar com a melhor delas, tudo bem? Lembrando que existe um outro detalhe muito importante. Eu só estou falando aqui do tempo de contribuição e da idade que vocês precisam ter para conseguir se aposentar, correto? Mas tem um outro critério que eu sempre trago aqui nos vídeos, que eu acho muito importante, eu penso que seja muito importante vocês observarem também na hora de escolher uma ou outra regra, que é o valor, é quanto vocês vão receber, gente, tá? Porque às vezes uma regra que você aposenta daqui um ano pode ter um valor de benefício, mas você esperando ali 2 anos, 3 anos, a depender do teu histórico previdenciário, você vai aposentar com um valor muito maior de benefício de aposentadoria. Então, veja, gente, é muito importante vocês terem todas as informações nas mãos para saber qual a melhor decisão tomar. E para isso, a sugestão é que vocês façam um planejamento previdenciário. Procure um colega meu aí na cidade de vocês, no bairro onde vocês moram, para fazer esse planejamento. Porque o que o planejamento previdenciário faz para vocês? O planejamento mostra quanto tempo que falta para a regra do pedágio 100%, quanto tempo que falta para a regra dos pontos, ou quanto tempo que falta aqui, ó, para a regra da idade mínima progressiva. E aí, vocês vão ter as informações do planejamento previdenciário para fazer aquele planejamento maior, que é o planejamento de vida de vocês. A gente aqui no escritório também oferece esse serviço. Vocês querendo contar com o nosso trabalho, é só vocês entrarem em contato. Eu vou deixar aqui um banner rodando um pouquinho, tá rodando aqui embaixo um banner para vocês verem, tá? Tá aqui embaixo o endereço aonde vocês vão digitar aí na internet, no navegador de vocês, vão preencher um formulário bem rapidinho e a gente vai poder entrar em contato contigo para ver a sua situação, estudar teu caso e te ajudar na tua aposentadoria, no teu planejamento, tá bom? Então, pessoal, veja, é bem importante esse planejamento, porque muitas vezes vocês olham eu falando aqui das regras e vocês já se identificam com alguma delas, porque vocês veem, poxa, que legal, daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Eu não sei lá quanto tempo, no teu caso em particular, você diz assim, eu já vou poder aposentar. Mas aí você não está olhando para outra questão, que é a questão do valor, tá bom? Então, isso é bem importante de vocês prestarem atenção também, além de outra advertência que eu preciso fazer. Para todas as regras de transição, meus amigos, vocês também precisam ter as 180 carências, que é 180 pagamentos feitos mensalmente, recolhidos lá para o INSS. Que se fosse fazer uma analogia, uma comparação, uma equiparação com o tempo de contribuição, seriam 15 anos, tudo bem?